E no vídeo de hoje venho atender ao pedido de algumas de vocês que vez ou outra comentam pedindo para que eu compartilhe aqui os meus corretivos hidratantes favoritos. Separei aqueles que acabam fazendo parte da minha rotina e que gosto da atuação justamente pelo seu aspecto hidratante. É bom deixar até uma breve resumida sobre a minha pele para que vocês entendam. Minha pele é de normal para mista, tenho 39 anos, as linhas já marcam mais um pouquinho aqui na área dos olhos. Então aqui vou compartilhar com vocês opções de corretivos que gosto, que tem um pouco dessa promessa de hidratação e que, de certa forma, eu gosto do seu resultado na minha pele num conjunto geral. Tem produtos que têm promessa de cobertura um pouco maior, outros menores, mas que, no geral, eu sinto que eles anulam e deixam um up, assim, nessa área das minhas olheiras, que vocês veem que ela tem um destaquezinho, ela tem uma coloração não roxeada, nem muito avermelhada, mas tem uma coloração, só que o grande destaque da minha olheira, que é algo que me incomoda, mas vida que segue, é esse fundo, que é uma coisa que o corretivo não vai tirar. Ele pode, sim, dar uma iluminada e minimizar esse aspecto, mas aqui é a textura da minha pele, ó, esse fundinho, que só sairá um dia caso eu tenha coragem e fazer o preenchimento com ácido hialurônico, que muitas de vocês já me deram até um up nos comentários falando que eu vou gostar, que não vai ter problema. Então, ó, só preenchendo mesmo, que acho que vai sumir. Minha pele tá hidratada, usei esse produto novidade da Nina, creme sorbet firmador. Eu adorei a textura desse produto, bem refrescante. Já mostrei em vídeo aqui pra vocês. E hoje tá muito calor por aqui, então foi uma ótima pedida. E ele é bem confortável, não deixa nem sensorial na pele. E aí que eu vou começar com um comparativo, que eu também percebi que vocês pediram bastante. O do corretivo de Mari Maria, Cover Up, tem esse apelo para um corretivo mais hidratante. Já tem vídeo aqui no canal também. E eu vou compará-lo com o BT Skin Plus, que também é um corretivo que tem o apelo, característica ali de corretivo hidratante. Vou começar com Mari Maria. O aplicador, eu ainda não posso chamá-lo de favorito porque tem poucos dias que eu tô usando na minha rotina. Mas analisando os comentários de vocês nesse vídeo, vi que vocês amaram a textura na minha pele. Eu também gostei, me surpreendeu, porque ele tem uma textura super fina e que me dá a entender, no primeiro instante ali de uso, que seria super seco. Quando, na verdade, ele não marcou tanto a textura da minha pele. Não foquem muito na cor. A cor ficou mais clara do que eu esperava vendo as fotos no site. Então aqui a gente vai ter uma atuação de um corretivo um pouco mais claro e que não deixou tão perceptível quando eu mesclei com a base, né? A textura dele é super fina, super fluida e leve. Vou espalhar todos com a esponjinha, tá? A forma que eu prefiro, para vocês verem quanto a cobertura. O que mais chamou minha atenção nesse corretivo foi o acabamento dele. Ele não chega a ser aquele hidratante lustroso, mas é um hidratante aveludado. Durante as vezes que testei, não percebi que ele evidenciou as linhas, mas sim se enquadrou naquela característica de que mantém o natural sem evidenciar o craquelar, deixar muito seco. Eu não consigo considerar 100% hidratante, mas sim semi-mate, justamente por conta desse acabamento dele. Mas achei uma opção bem feliz, até mais feliz para minha pele, se comparada à base. Nem hidratante, nem seco mate. E que traz essa cobertura média uniforme. A marca promete alta cobertura, tem ácido hialurônico, manteiga de karité, extrato de chá verde e extrato de algas marinhas. E ele é um corretivo super confortável. E é daqueles corretivos que custa na faixa ali de R$50. Agora sim, vou fazer o comparativo do outro lado para vocês verem. O BT Skin Plus de Bruna Tavares, ele já inclusive apareceu várias vezes por aqui. Aveludadinho, camurçadinho, mais inclinado. O pincel da Mari Maria mais reto. A textura dele não é tão fina como o da Mari Maria. Ele já traz uma textura mais hidratante. Esse aqui é certinho o tom da minha pele. Também tem uma pigmentação considerável. Inclusive a marca diz que ele tem textura soft mousse. E é bem isso que eu consigo sentir, só que é um mousse mais leve. Ele tem promessa de cobertura leve a média. Eu tô usando o outro lado da esponjinha, tá? E diz ter ativos que auxiliam não só na hidratação, mas ter ação calmante na área das olheiras. Não é novidade para vocês do tanto que eu gosto desse corretivo. Tanto é que ele já apareceu diversas vezes nos favoritos. E de fato ele atende a cobertura leve, não leve, digo assim, natural para média. Mas só essa passada, ele já me traz esse acabamento aveludado natural que eu acho incrível. Ele uniformiza sem pesar. Obviamente que você consegue ver um pouco ainda o fundo das minhas olheiras. Essa é uma questão de cobertura, então ele tem cobertura construível. Mas aqui eu já me sinto satisfeita com o acabamento da minha olheira. E aí falando de comparação, eu sinto que sim, da Mari Maria parece que tem um pouco mais de cobertura, porém o acabamento é um pouco diferente. Na Bruna Tavares, eu sinto que marca menos,
Marca menos, que eu digo, quanto a textura, e que eu acho que isso que contribui para esse resultado. A textura da Mari Maria é um pouco mais fina. Quando bota um do lado do outro, o acabamento, finalização de Bruna Tavares tem um pouco mais aveludado para hidratação, enquanto Mari Maria se mantém ali num semi-matte. Tem acabamento aveludadinho, mas na Bruna Tavares eu vejo uma entrega de um pouco menos de evidência quanto à textura, trazendo esse acabamento e essa cobertura. Então assim, se você não gosta de cobertura leve para média, talvez esse Bruna Tavares não vai te atender. Porém, se você busca um que marque um pouco menos, principalmente visualmente, com essa textura levemente emoliente ali, mousse, ele vai te atender. Agora, se você prefere já um puxado um pouco mais para mate, com um pouco mais de cobertura e textura bem fina, vá na Mari Maria. Os dois têm praticamente a mesma faixa de preço no dia de hoje. Mari Maria, sem dúvida, eu vou usar mais na minha rotina para atualizá-las. Vamos aos próximos. Vou aplicar um pouquinho de hidratante aqui também, fazendo os dois dessa forma para que não tenha interferência nenhuma de diferença, né, de atuação de produto, e vocês consigam analisar bem. O próximo gera um pouco de discussão, porque eu sei que tem um grupo que gosta, adora, e tem quem não gostou ou se adaptou, seja por conta da duração ou textura. Fato é que eu gosto dele. Ele ficou um pouco de canto diante de tantos testes de base, de corretivo, mas é de fato aquele que na minha rotina de vida, vez ou outra eu tô pegando. Porque eu gosto justamente pelo fato dele não craquelar, ele tem uma ótima pigmentação. Tô falando do corretivo de RK Ruby Kisses, o Under Eye Correct. Esse é um corretivo que tem bastante pigmentação. Sua textura é quase líquida, tá? Ele não é tão cremoso, diria até que é sérum praticamente. Ele é bem leve, fluido, ó, desliza quando aplica. Eu considero um corretivo de muita pigmentação. Na minha opinião, ele é o meio termo, assim, de textura entre Mari Maria e Bruna Tavares. Vou usar esse lado aqui da esponjinha, tô usando tudo na Midnight da Ruby Rose. Ele é um corretivo fácil de espalhar por conta dessa sua textura. Ele é aquele hidratante também um pouquinho sequinho, não chega a ser muito lustroso, mas também não é mate secão. Tem promessa de alta cobertura, mas eu consigo considerar um médio que você consegue construir. Traz uma boa uniformização, também é bem pigmentado. A principal característica da marca com relação a esse corretivo é de não marcar as linhas de expressão e nem craquelar. Com o tempo é natural, né? A gente vai se expressando, vai marcar um pouco, mas eu não considero aquele marcar que evidencia além do que já é minha textura. A marca também diz que tem textura leve, concordo, é um leve ali quase líquido, como eu comentei com vocês. E tem a questão dos ativos que auxiliam na hidratação. E aí, quanto a isso, já é um ponto bem positivo também, porque é um fator que contribui para o acabamento. O acúmulo dele é bem leve, é algo fácil de resolver. Todos os que eu mostrei anteriormente também dão uma acumulada, mas não é nada muito absurdo, tá? Ó, vou aplicar mais uma camada para vocês verem aqui a construção. A única coisa que eu sinto de diferença dele para as outras opções é que ele oxida um pouco. E aí ficar atenta nessa questão da pigmentação, da cor. E olha, esse aqui é o 25 agora e o 25 já aplicado. Por isso que eu gosto dos dois. Eu tenho um 20 também, que atua super bem, mas normalmente o 20 eu gosto de aplicar por cima de uma base que eu tenho ali com cor um pouco mais amarelada ou um pouco alaranjada. Sozinho, 25 me atende muito melhor para uma make onde eu uso só corretivo. Então esse é o resultado do corretivo Ruby Kisses Under Eye Correct. Falando de custo-benefício, gente, o preço dele, na minha opinião, para o que ele entrega, tem um ótimo custo-benefício. Olhando aqui, ó, em um dos sites, tá por R$ 33,90. Considero um preço ok. Eu tô fazendo uma busca aqui de preço, caso vocês tenham interesse, eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informações, onde encontrei o melhor preço com mais informações acerca de cada um. Esse aqui também eu adorei conhecer esse ano. Inclusive, eu vi muita divulgação na base, até um pouco mais do que o corretivo. Os dois foram lançados juntos. Mas por aqui, na minha rotina, o corretivo deu de 10-0 na base. Eu gostei muito mais da sua atuação. Falando do corretivo Fix de Vizela. Também tem promessa de alta cobertura, fixação, até por conta desse nome da linha. É uma linha focada em resistência na fixação. Tem promessa de acabamento soft focus, que a gente entende como acabamento um pouco mais aveludado, né? Minimizar de aparência, de textura. Tem ativos que também prometem atuar com ação hidratante, criando um filme hidratante na pele. Também diz que pode construir camadas de longa duração e, na minha opinião, ele também tem uma ótima pigmentação e acabamento na pele, além da duração. E na faixa de preço também de R$ 49,90. Olha, o aplicador bem alongado, o produto fica bem depositado aqui no topo. Gente, ele desliza e entrega muito produto. Eu gosto até de tirar o excesso, porque senão fica muita textura
E a gente sabe que o ideal é não aplicar tanto corretivo nessa região, né? Porque quanto mais textura a gente aplica, mais pode vir a depositar ou até evidenciar. A textura dele é lisinha, é ótima, super leve, é aquelas texturas mais para líquida. Vou espalhar com a esponjinha da LF Pro e eu adoro a pigmentação dele, porque assim, com pouco produto, ele já dá uma boa cobertura e não vejo a menor necessidade de acrescentar camadas. Tem um acabamento que deixa realmente um leve viço, um efeito soft focus, acabamento aveludado, que muito me faz lembrar a versão de Bruna Tavares. Se olharmos bem aqui do ladinho, né, da RK by Kiss, que ela acaba sendo um pouquinho mais seca. Mas todos têm uma tendência um pouco mais para hidratação, a menos marcação e secagem dessa região. O que eu gosto desse corretivo é que, de fato, ele traz um leve viço, acabamento na minha pele, com uma boa entrega de uniformização. A duração também é ótima, não tô colocando por categorias de preferências. Botei tudo mesclado com opções de corretivos, assim, que eu mais gosto, top favoritos de 2024, a questão menos seco, menos mate e um pouco mais hidratante. Então, com esse, eu tenho essa ótima entrega, essa hidratação na medida e uma linda cobertura na pele. Todos vão marcar um pouquinho, o mínimo que seja, mas não são opções que evidenciam, deixam mais textura, mais seco, mais craquelento. Não, todos eles, na minha opinião, é aquela marcação na medida. Aí vou tirar esse lado aqui da Ruby Kisses. Esse que eu vou mostrar pra vocês é o que de fato leva ao pé da letra corretivo hidratante, seja na aparência, cobertura e atuação em geral. Tô falando da Tracta hidratação por 24 horas. Esse corretivo aqui é um super queridinho, assim como todos, nenhum fique com ciúme, mas obviamente cada um vai puxar mais por um lado. Mas sim, no geral eles trazem essa promessa e ativos hidratantes na sua composição, mas esse é inegável que ele traz hidratação em todos os pontos, aparência, textura, acabamento, e também tem um ótimo custo-benefício. O problema é para encontrar, né? A Tracta, não sei o que acontece, eu não sei se acaba rápido. O fato é que pela internet eu encontro alguns pontos de venda e sempre estou compartilhando com vocês. Então, esse corretivo me traz aquela cobertura suficiente, uma cobertura média, boa pigmentação. Textura é aquele levemente sérum, que de fato não é líquida, tem uma texturinha, muita pigmentação. E esse corretivo, para quem não sabe, contou com a colaboração da Vanessa Rosan nesse último desenvolvimento, seja no corretivo hidratante mate e nas paletas de sombra. Quem disse isso? A própria. Comentou aqui num vídeo falando sobre, em um dos vídeos que eu comentava sobre a preparação da pele com Tracta. Botei só essa quantidade aqui, é o suficiente. Ó, é um corretivo que também estica. Esse aqui tem um fundo mais rosado, mas fica perfeito no tom da minha pele. Você vai encontrar um viço, um brilho de hidratantes que tem esse acabamento bonito, viçoso, a cobertura média que uniformiza, não marca. O único ponto que eu sinto nele com o tempo é de dar um acúmulo. Ao meu ver, ele também proporciona esse acabamento soft focus, só que com um pouco mais de radiância. Então, ele é um corretivo hidratante e radiante, na minha opinião. Também tem ótima duração. Só para dar uma atualizada sobre o que a marca diz, ele é um corretivo de cobertura média, apresenta textura leve, confere acabamento natural e iluminado a maquiagem. Gente, é um super queridinho, eu adoro. Inclusive, vou finalizar toda a pele aqui com ele. E é mais uma dessas opções. Se você estiver em busca de um corretivo hidratante e me perguntasse, esse também seria uma opção que eu indicaria. E a gente, quando busca um corretivo mais hidratante, eu consigo entender perfeitamente que junto do hidratante vem a questão de não marcar tanta textura, né? Não evidenciar tanto. E que normalmente esses corretivos com essas características, eles não vêm com característica de cobertura alta, apesar de alguns aqui prometerem. Mas para você ter uma cobertura bonita e sem marcar, você tem que esperar uma cobertura mais média ou uma cobertura mais natural, justamente por conta da textura. Então, eu consigo compreender esse ponto e até por isso que muitas das vezes eu não exijo tanto de um corretivo que dê muita cobertura quando ele se propõe a fazer uma fórmula que não deixe o acabamento muito seco ou evidencie tanto a textura da minha pele. Ó, a faixa de preço dele tá R$ 37,00, R$ 39,90. Na minha opinião, um ótimo custo-benefício. Vocês viram que na seleção que fiz, nada passou de R$ 50,00. Tudo com um ótimo custo-benefício, fácil de encontrar, dependendo do produto, né, mais fácil de encontrar pela internet, que trazem essa atuação quando se fala de corretivo hidratante. Lembrando, alguns vão acumular, porque tem uma textura mais mousse ou uma textura um pouco mais emoliente, mas para isso basta você espalhar e dar uma leve seladinha com um pincelzinho mesmo, tá? Aplicando um pozinho da sua preferência. Tô aplicando aqui o contorno da Shein, que eu adorei. Fica bem natural, esfuma super fácil. Vou um pouquinho aqui na área dos olhos também. Pegar o blushzinho também chique da Shein. Uma pele bem levinha, natural. O foco de hoje está no corretivo. Finalizar com a minha máscara favorita do momento, né? Nova da Nina Secret. Bonita, que dá um super up nos cílios.
Já tem vídeo, não só resenha por aqui, mas também atualizações para vocês, falando mais sobre a atuação, minha experiência. Aqui não trata-se de uma máscara à prova d'água, tá? Mas sim, considero uma máscara bem resistente, diante do tempo que eu já usei. Resultado de super alongamento. Conforme as camadas que você aplicar, você vai sentir uma encorpada mais, não só alongados, mas um pouco mais de volume. Mas sem dúvida, o alongamento e curvatura são os grandes destaques. E já vão me contando aqui nos comentários, deixa aqui pra mim qual o próximo comparativo, top queridinhos favoritos que vocês querem ver aqui no canal com atualizações. Alan Júnior de mamãe chegando na área, gente. Ele tá chegando. Quer dar oi pra suas titias e titios? Dá oi, dá oi, dá oi. Manda beijo. Um beijo. Hoje eu fui de uma camadinha só. Chocolips da Pop. Esse gloss é tão hidratante, ele é confortável. Pena que não dura tanto essa corzinha, mas ele é muito gostosinho nos lábios. Bem, esse é o resultado da make de hoje, super basiquinha, super levinha, focando no corretivo como cobertura. Inclusive é uma forma de preparação de make dia a dia que eu adoro, porque nela tem praticidade, tem cobertura na medida, né, que uniformiza a pele, sem deixá-la tão pesada, cobrindo olheira, mas com menos camadas de produto. E aqui compartilhei com vocês meus corretivos hidratantes queridinhos, favoritos. As marcas trouxeram nesses produtos ativos hidratantes e características que auxiliam no quesito do seu acabamento menos mate, menos seco e menos craquelento. Com eles, eu sou bem feliz com relação à atuação de corretivo, que traz essa combinação cobertura, uniformização, conforto e aspecto mais hidratante. Lembrando que aqui vocês estão tendo uma opinião única, experiência particular, individual na minha pele. E obviamente eles podem vir a entregar uma atuação diferente, dependendo do tipo de pele ou sua preferência. Então, com isso, conto com o seu comentário aqui, caso você já tenha testado um desses produtos, trazendo pra gente a sua experiência e opinião particular. Conto com o seu like, que ele é sempre muito importante e ajuda bastante o canal. Vou ficando por aqui e a gente se encontra no próximo. Grande beijo, fique com Deus, obrigada pelo carinho. Tchau, tchau!